Olá, meus caros alunos da Escola Imperador, tenham todos uma boa noite. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a respeito das nossas teleaulas, que nós já havíamos combinado, e pelo fato de também elas não terem sido aplicadas na semana passada. Houve alguns imprevistos, mas graças a Deus já foi resolvido, né? E aqui estamos para falar hoje sobre correias. Peço a todos que preste bastante atenção este último assunto. Foi falado a respeito de vários elementos de máquina e como um último elemento para a nossa teleaula de hoje, iremos falar sobre correias, que ela está incorporada também à resistência do material, certo? Então vamos lá. O que são essas correias? As correias são elementos de máquinas cuja função é manter o vínculo entre duas polias e transmitir força. Ou seja, uma correia ela não vai conseguir trabalhar só. Todos vocês, né, ou a maioria, já viu na prática como funciona uma correia ou conhece ela pessoalmente. Tá? Os que ainda não tiveram oportunidade, com certeza irão ter a oportunidade de vê-la pessoalmente. Tá? Então, ele é um elemento flexível, normalmente utilizado para a transmissão de potência entre dois eixos, certo? Então, daqui temos as imagens, onde elas são praticamente utilizadas, tá? Aqui temos uma imagem mais nítida de como que ela é aplicada entre entre dois eixos, certo? O princípio de funcionamento, de que forma que ela funciona? A maneira de transmissão de potência se dá por meio do atrito, que pode ser simples, quando existe somente uma polia motora. Falamos realmente isso aí sobre o que é um acionamento motor e uma movida, tá? Então, existe somente uma polia motora e uma polia movida, ou múltipla, quando existe polias intermediárias com diâmetros diferentes, escalonadas. O que seriam essas escalonadas? São de diferentes posições, tá? Elas ficam pré-estabelecidas de uma forma que ela vai mandar o movimento ou inverso ou reverso para aquele outro, ou para aquela outra polia, ou para aquele outro acionamento, né? Podemos observar isso aí, sabe onde, pessoal? No motor de um alternador, tá? Isso aí é bem claro a forma como ela é aplicada no alternador, tá? De um veículo pequeno ou de grande porte. Você consegue ver esse acionamento escalonado. Tá certo? Então aqui, ó. O que seria esse escalonado? Do nosso lado direito, né, para ficar bem mais claro, falei aí a respeito do alternador, que há também esse tipo de aplicação. A polia escalonada é assim, que ela está em diferentes motores, né, em diferentes acionamentos. E de que forma, né, ela é aplicada aqui? Tá? O acionamento, esse primeiro de cima que vocês estão vendo, a polia menorzinha aqui, ela é uma polia só, mas ela tem diferentes acionamentos. Ela onde ela vai aplicar uma força menor, né? E assim gradativamente, até chegar na maior, que ela vai aumentando mais essa potência, tá? Outro aqui detalhe, pessoal, onde a gente pode também estar utilizando esse tipo de polia escalonada é no torno de bancada. Isso aí é bem nítido. Em alguns tornos é possível ver, né, essa polia escalonada. Em outros não, tem uma proteção que impede essa visualização. Mas numa determinada aplicação, numa determinada forma de utilizar o torno de bancada, perdão, a furadeira de bancada, você tem que abrir e mudar a posição dessa polia para um desses canais, tá certo? Então vamos seguir em frente. A divisão das correias, elas são divididas em dois grandes grupos. Vamos conhecê-las. Correias para transporte, que são as transportadoras. Foi essa que eu falei no comecinho do vídeo a respeito das correias de grande potência, né, de grandes aplicações. São as transportadoras. Geralmente elas são largas, estreitas, utilizadas para transportar objetos, mercadorias e etc. Tá? Essas correias também de transmissão, o outro grupo,
Quais são elas? São as que nós iremos utilizar na maioria das nossas vidas como mecânicos, tá? Então, o conjunto mecânico composto de duas ou mais polias unidas por uma ou mais correias para a realização de movimento e ou força de um eixo, geralmente o eixo do motor. O outro eixo, geralmente o eixo da máquina. Então aí ficou bem claro, deixei um conceito bem fácil de vocês entenderem, para que na hora das nossas avaliações vocês não terão dúvida a respeito do conceito e da sua aplicação, certo? Então, voltando aqui, quais são os dois grandes grupos, né, da divisão das correias? Como que elas ficaram divididas em dois grandes grupos? A primeira é correias para transporte e a outra correia de transmissão, certo? Então aqui temos as imagens, né? As correias para transportes, né? Correias transportadoras, né? Ou conhecido também, essa daqui do lado direito, ela é conhecida como TCLD, né? De longa distância, né? Ou seja, transportador de longa distância, tá bom? Correia de transmissão são as mais conhecidas em mecânicos de automotor, certo? São essas que vocês estão vendo na imagem. Então aqui temos um tipo de correia no canto direito aqui, as escalonadas, tá? A característica da transmissão de correia. Uma das formas mais utilizadas em sistema de transmissão de potência, né? Aí a facilidade de montagem e manutenção. A disposição é simples e o acoplamento e o desacoplamento são de fácil execução. Pessoal, essa questão de que ele está falando aqui a respeito de acoplar e desacoplar a correia, não é tão simples assim. Em alguns casos, ela se torna fácil, e em outras, ela vai se tornar um pouco, não difícil, mas um pouco perigoso, né? Você fazer uma montagem de uma correia, ela requer uma atenção redobrada. Por quê? No ato de uma montagem ou de uma desmontagem, o primeiro cuidado tem que se ter com as mãos, tá certo? Por quê? Quando você vai montar uma correia em uma polia, a primeira coisa que você vai deixar exposta o que é?